Shalom, boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos. Bom, estou de volta, como eu tinha prometido, né? Fiz um vídeo de introdução, né, algumas semanas atrás e prometi de colocar aqui, ou melhor, pontuar algumas questões importantes da minha leitura, que foi a leitura sobre o livro da Primeira Cruzada e a Dramática Conquista de Jerusalém em 1099, que é desse livro, né, que foi a minha leitura de férias, inquirida aí pelo nosso mestre Everaldo. E hoje eu estou aqui comprometido para falar sobre esse livro, né, pontuar algumas coisas aqui importantes desse livro, mas assim, fiz um resumo, não vou falar tudo porque senão eu vou acabar tirando aqui, né, a graça do livro, mas espero que vocês gostem do meu comentário, né, da minha visão da leitura desse livro, dessa conquista de Jerusalém, que por sinal foi uma conquista muito dramática, né? Creio eu que pelos que eles passaram, esses cruzados, esses cristãos, né, nesse percurso aí de dominação, Deus realmente estava com essas pessoas, embora, né, aqui no decorrer do meu resumo eu vou falar de um lado obscuro dessa conquista, né, dessa jornada aí dos cruzados, mas de todos os fatos acontecidos, tudo me leva a crer que Deus estava com eles. Mas tudo bem, vamos lá, né? Bom, primeiro passo para a gente entender esse livro, é importante a gente entender o pano de fundo, né? O que é o pano de fundo? Na realidade, o pano de fundo, para a gente chegar aos fatos, né, da cruzada, houve um acontecimento por trás de tudo o que ocorreu no desenvolvimento dessa história. Então, o que motivou essa cruzada? Eu faço uma pergunta. A conquista de Jerusalém, que, por sinal, aqui o livro vai dizer que a cidade de Jerusalém, ela é tida, né, nós também sabemos e conhecemos que a cidade de Jerusalém é tida como uma cidade santa. Sempre foi a cidade santa, né? A cidade do povo de Deus, uma cidade que desperta em muitas pessoas um sentimento de religioso, um sentimento de curiosidade, um sentimento de pesquisa. Então, essa cruzada ela vai trazer para a gente muitas informações, assim como trouxe para mim no período dessa leitura, que foi muito importante para o meu crescimento espiritual e também no âmbito do conhecimento. Qual foram os fatos que ocorreu? Bom, como eu disse, o pano de fundo, né, que levou essa cruzada, os fatos foram o seguinte: em 18 de novembro de 1095, houve um concílio, né, um concílio de aproximadamente 300 clérigos de toda a Europa que se reuniu na França, em uma cidade chamada Clermont, né? E qual era o objetivo desse concílio? Qual era o objetivo, né, dessa assembleia? Era uma assembleia daquela geração, né, daquelas pessoas, daquele povo daquela época, de novembro de 1095. Mas qual foi o objetivo do concílio? Primeiro, eu pontuei aqui 3 motivos específicos, né, desse concílio, desse pano de fundo, para posteriormente surgir essa cruzada, que são eles. O primeiro ponto foi estabelecer, né, a autoridade papal no país, né? Naquela época, de acordo com o decorrer aqui da história, tudo me indica que não havia autoridade espiritual, autoridade papal específica, né, naquela época. Segundo, além de discutir sobre... além de autoridade papal, esse concílio objetivo foi de discutir
já que ia ter uma autoridade papal, né, isso indica que tinha que ter um estabelecimento de questões de reformas. Então se discutiu também reformas para aquela autoridade papal, aquelas pessoas, aquele clérigo daquela cidade, né, que ia ali, como que eu posso dizer, ter autoridade cristã, né, naquela cidade, naquele lugar. E terceiro, o Papa Urbano II, que direcionou esse concílio, juntamente com os outros clérigos das outras cidades, né, dos outros lugares, ele tinha uma mensagem especial para falar no último dia desse concílio. E aí é onde que entra, né, o momento oportuno dessa cruzada, né? O Papa, ele tinha essa mensagem, deixou por último essa mensagem especial para o povo. Mas vamos lá. E que missão especial era essa, né? Disse o Papa Urbano II, depois de discutir as questões do clérigo, né, de autoridade papal, questões de reforma, e aí o Papa Urbano II, ele vai, né, nesse aglomerado dessas pessoas, a cidade ficou empolvorosa, a cidade ficou cheia, vinham pessoas de fora, pessoas importantes, príncipes, duques, muita gente importante, pessoas de cunho financeiro, né, bem de posição daquela época, né, como os duques, participar dessa reunião, participar desse concílio, para ouvir também a missão especial que o Papa Urbano tinha para dizer no último dia, após todas as questões resolvidas. E que missão especial era essa? Disse o Papa Urbano, né? Chegou a hora de ajudarmos nossos irmãos cristãos do Oriente, cujo sofrimento nas mãos dos sarracenos, que são os muçulmanos e os árabes, crescia, né? Crescia com o passar dos dias, disse o Papa Urbano II. Havia chegado a hora, portanto, de beligerância, ou seja, encerrar o tempo de guerra, né? Que cessasse o estado de guerra uns contra os outros. Em vez disso, deviam investir sua bravura militar contra os inimigos de Deus. Então, oportunamente, né, aproveitando todo esse concílio, o Papa Urbano II, ele vai trazer essa mensagem para aquelas pessoas, para aquela população ali, né, que os cristãos do Oriente, que agora eram dominados pelos sarracenos, que são os muçulmanos, Jerusalém estava sendo dominada, né, pelos muçulmanos, pelos árabes, e os cristãos de lá, estavam sofrendo, né? Estavam sendo agora torturados, né? Não tinham a sua liberdade de culto, de adoração a Deus, haja vista que não podiam ter liberdade de cultuar a Deus. E isso era uma dificuldade. Então, se aproveitando disso, o Papa Urbano II vai trazer essa mensagem para que as pessoas se incentivassem, né, a ajudar aqueles cristãos de Jerusalém para que fossem libertos, né? É claro que isso, por trás de tudo isso, a gente sabe, né, quem lê o livro vai entender, ou quem já leu outras histórias de conquista, né, de Jerusalém anteriores, ou melhor, posteriores a essa, vai entender que também por trás disso tudo há um interesse, né? Como eu disse, Jerusalém é uma cidade cobiçada, uma cidade espiritual, uma cidade onde o Cristo, né, nasceu, e aí ele é onde tem toda uma história judaica ali, mas não é somente isso, tinha outros interesses também. E aí, né, com essa mensagem do Papa Urbano,
né, ele despertou, né, nos seguidores de Cristo um interesse. E aí ele vai dizer, olha, que nós, seguidores de Cristo, né, formassem um exército invencível e fizessem guerra contra os sarracenos. Veja bem, olha só. E aí a multidão ouvindo tudo isso, essa mensagem, né, essa mensagem chamativa, essa mensagem especial que o Papa Urbano II disse, né, vai despertar nessa multidão um interesse muito grande. E aí o que a multidão, após ouvir essa mensagem, ouvir essas palavras do Papa Urbano, ela vai dizer, essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, e aí a população, essa nação, né, todos que estavam ali urraram, né, lançando-se à frente e em resposta à mensagem, essa mensagem especial do Papa Urbano. E aí eu fico pensando, né, que empolgação, não é mesmo? Que empolgação. O Papa tinha lhes proporcionado um sonho, fico pensando eu, né? Diante dessa mensagem, essas pessoas ouvem, aquelas pessoas ouvem essa mensagem do Papa Urbano, que por trás dessa mensagem tinha um jogo de interesse, né? Ficaram alvoroçada, e aí o Papa está propondo o quê? Um sonho para essas pessoas. Então, diante de tudo isso, qual é a visão da multidão diante dessa mensagem? Qual é a visão? Bom, tratava-se de uma divina missão, uma peregrinação, uma guerra, tudo combinado em um movimento onde se veria o povo de Deus marchando como se fossem os filhos de Israel sendo libertados do Egito. Então, olhando com essa visão para essa multidão que agora, após ouvir essa mensagem, né, o único pensamento que eu tenho, e eu chego à expressão, é que para eles tratava-se de uma missão divina, uma peregrinação, né? Por quê? Porque agora, depois dessa mensagem, eles tinham no coração deles o quê? Que a terra onde jorrava leite e mel havia de ser deles. Essa terra agora, a terra de Jerusalém, que jorrava leite e mel, através dessa cruzada, através desse movimento, desse exército que, né, ainda não estava se construindo, mas vai se construir para sair em direção à conquista de Jerusalém. Para eles era um sonho. Agora eles tinham no coração deles o quê? Que eles iam em busca da terra que jorrava leite e mel, aonde que o Papa Urbano está proporcionando isso para eles. E com isso, com essa situação, o que vai acontecer? Os cavaleiros agora, né, podiam obter salvação com essa cruzada, né, com essa mensagem do Papa Urbano II, os cavaleiros podiam obter salvação e graça de Deus. Sem precisar abandonar a lança. Né? Sem precisar abandonar a lança. Uma coisa que também vai me chamar a atenção sobre a leitura desse livro, e que eu também dei uma pesquisada, é que, embora tenha acontecido outras cruzadas ao longo da história, até mesmo cruzadas muito mais bem equipadas e com um número bem maior de soldados treinados e também com máquinas de guerra da sua época, nenhuma cruzada, veja bem, preste atenção, nenhuma cruzada foi tão extraordinária quanto essa cruzada de 1099. Nenhuma. Por quê? Por que eu digo isso? Vamos lá, vou fazer aqui algumas argumentações. Esses caras, né, esses soldados, essa cruzada, esse movimento,
eles não tinham nenhum plano logístico. Quando eu comecei a ler o livro e fui me aprofundando na leitura, esses caras receberam uma mensagem, né? O Papa era tido como uma pessoa divina, uma pessoa que falava diretamente de Deus naquela época, aquelas pessoas, né? E aí o Papa agora traz essa mensagem para aquelas pessoas, né, de conquista, né? E aquelas pessoas vão ficar completamente vislumbradas, completamente desesperadas, né, vamos dizer assim, para conquistar Jerusalém, né? Que era uma cidade que muitas pessoas, muitas outras cruzadas tinham já feitos anteriores, posteriores também, e não conseguiram conquistar. E isso despertou esse interesse, né, essa vontade. Então esse é o primeiro passo. Não tinham nenhum plano logístico, né? Fizeram nenhum plano logístico. Segundo, embora tivesse um certo número de pessoas preparadas, como soldado, bem equipado para essa cruzada, mas na maioria delas, a maioria desses cruzados eram, na sua maioria, pessoas pobres e maltrapilhas. Pessoas pobres e maltrapilhas, né? E entre esses combatentes preparados para a guerra, tinha um número muito grande e maior de civis desarmados e pasmem, quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Primeiro, padres, freiras, mulheres comuns, crianças, né? Crianças de todas as idades e camponeses. Mas aí tem um fator muito legal, importante, que vai contar muito nessa cruzada, que são os camponeses. E aí os camponeses, pessoas do campo, né? O que são os camponeses? Veja bem, um número maior de pessoas eram civis, que entre eles eram padres, como eu falei, freiras, mulheres comuns, crianças de todas as idades e os camponeses. Qual era a visão desses camponeses? Qual foi a visão deles? Receber essa mensagem, conquistar Jerusalém, sem nenhum plano logístico do que iam encontrar pela frente. Agora, o que eles fazem? Essas pessoas que lidavam, os camponeses, que na sua maioria completou a cruzada, né? Compôs as pessoas da cruzada, venderam suas terras, suas propriedades, para investir nessa cruzada. Né? Para investir nessa cruzada. Olha que... Vou colocar aqui que troço louco, que coisa, que loucura. Mas por que disso? Né? Aí eu fiquei me perguntando, por que disso tudo? O que dá na cabeça dessas pessoas, né? Que deu na cabeça das pessoas para vender suas terras, suas propriedades, mulheres, crianças, né? Abandonarem os seus lares para seguir em uma cruzada que praticamente estão indo sem nenhuma preparação logística, né? Sem nenhuma preparação logística no sentido de que pessoas sem nenhuma experiência de guerra, né? Sem nenhuma experiência de guerra. Outra coisa, sem nenhum aparato físico protetor, já que eles estão indo para uma cruzada, né? Para uma guerra. É lógico que chegando a Jerusalém, os sarracenos, né, não iam se dar por vencido, iam lutar para manter, né, o domínio da cidade de Jerusalém. Não é isso? Mas aí o porquê disso? Eu fiquei me perguntando. Toda classe social achava que era elegível para participar da jornada. Então, quando o Papa trouxe essa mensagem, toda a classe social, ela, né, achava elegível. Achava que tinha, né, direito, tinha capacidade, tinha condições de partir, né, nessa cruzada, como disse o Papa Urbano, que era uma cruzada, um exército cristão,
para que pudessem ajudar os cristãos de Jerusalém que estavam sendo oprimidos. Né? Então entrou um sentimento religioso, um sentimento de, vamos dizer aqui, de empatia pelo próximo, mas que por trás disso tudo tinha um jogo de interesse. Né? Um jogo de interesse. Então cada indivíduo, incluindo clérigos, clérigos instruídos, claro, acreditava que participar dessa batalha por Deus, significava ter um lugar garantido no céu. Então, após todo esse pensamento, todo esse movimento, eles se organizam, se preparam, né, em busca, ou melhor dizendo, se organizam para essa conquista, determinam uma data, né, que agora eu não me lembro, e partem, né, partem em busca do seu sonho, em busca da sua cidade, que mana leite e mel, né, em busca de libertação dos cristãos, judeus, que estavam ali sendo oprimidos em Jerusalém, mas todo esse movimento, toda essa questão, os cruzados, eles esqueceram do lado negro da cruzada. Lembra que eu disse que em sua euforia, em sua manifestação, a mensagem especial do Papa Urbano II, não fizeram nenhum plano logístico, não pensaram no que posteriormente essa cruzada poderia proporcionar para eles. Né? Então o sentimento cristão, o sentimento religioso dominou eles, e esqueceram de se prepararem para o que iriam encontrar e para o que iriam enfrentar diante da sua jornada. E aí entra o lado negro da cruzada. Logo no início da cruzada ficou evidente o lado negro da cruzada. E que prática seria, e que prática era para ser essa missão? Melhor dizendo, o que seria na prática, o que seria na prática essa missão? Ela agora, que na prática seria a libertação dos cristãos, como disse o Papa Urbano II em sua mensagem, ela se tornou um jogo de interesse e se tornou um lado negro, obscuro, de dominação. Então esses cruzados, logo no dia 29 de maio de 1096, logo na primeira colônia judaica que eles encontraram pela frente, ela foi surpreendida pelos cruzados, e nessa surpresa, né, em que os judeus, nessa movimentação, foram pegos de surpresa, foram atacados repentinamente, sendo todos da colônia massacrados, destruídos. Suas terras agora foram dominadas, destruídas, entre os líderes cruzados. Então, na primeira oportunidade, no percurso dessa cruzada, né, já tinham se passado alguns dias, e logo na primeira oportunidade, os cruzados dominaram uma colônia judaica, mataram todos os judeus, destruíram todas as suas casas, tomaram todas as suas propriedades, que aí nós chamamos de butim, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, o butim. Então tomaram para si a posse dessas pessoas. Então aquele sentimento de libertação, aquele sentimento agora de que estavam em busca de libertação dos judeus, de seus irmãos, passa agora a se tornar um lado negro, um lado de dominação. Um lado de que agora,
encontra-se pela frente é tomado e é possuído para um bem próprio de cada um dessa cruzada. E o resultado disso vai correr. O resultado dessa dominação nessa colônia, os cruzados, né, pela cruzada, vai se divulgar, vai se difundir naquela região, né, e vai chegar até Jerusalém. Vai chegar até Jerusalém. Com essa notícia do massacre, né, lá no Oriente Médio, que é aonde eles estão indo em direção, logo de início nessa colônia, no dia 29 de maio de 96, a população judaica, agora se sentindo ameaçada, ao invés de serem justiçada por eles, vão se sentir ameaçada, até mesmo os de Jerusalém, né? Vai decidir o quê? Vai decidir se juntar ao lado dos muçulmanos contra o exército da cruzada. Aí, meus irmãos, a coisa muda. A situação vai mudar completamente. A situação vai mudar completamente. Os judeus vão se defender da maneira que podem. Os sarracenos vão se prepararem, vão se alinharem, vão se ajustarem, né, juntamente com a população ao seu arredor de domínio, né, muçulmano, se preparando para receber esses cruzados. Para que quando esses cruzados chegarem de fato a Jerusalém, eles já estejam preparados, né? Mas a cruzada ela vai continuar o seu percurso de dominação. Como eu já falei, vão as cidades, né, à sua frente, né, os domínios muçulmanos vão continuarem sendo dominados pela cruzada. A cruzada vai conseguir, né, embora vai acontecer muita coisa no meio dessa cruzada, né, no percurso dessa cruzada, porque eu não tenho tempo aqui para falar tudo, né? Já estou aqui já 27 minutos falando e é muita coisa, né? Então, esses cruzados, eles vão com todas as dificuldades que eles vão encontrar pela frente, porque eles não tinham nenhuma preparação além, né, dos cavaleiros preparados, como eu citei. A maior parte das pessoas dessa cruzada eram civis, né? E não tinham muita experiência. Então muitos vão morrer, né? Muitos vão morrer muita gente de fome também, mas vai chegar um momento em que eles vão se aproximar após a sua dominação no percurso, né? Vão se aproximar, vão chegar em Jerusalém, vão chegar aos arredores de Jerusalém, ao seu destino de origem, né? ao seu objetivo, mas chegando lá, eles vão encontrar uma outra dificuldade muito maior do que as anteriores que eles passaram, né, no percurso até chegar, de fato, aos arredores de Jerusalém. E aí, agora já próximo a Jerusalém, né, mais ou menos cerca de 10 quilômetros, né, aproximadamente da cidade de Jerusalém, os cruzados chegam, de fato, né, ao seu local de origem, e avistam a cidade de Jerusalém. Imagine a cena, imagine o olhar, o sentimento, né, dessas pessoas chegando após todo um processo, né, todo um percurso de dificuldade, de sofrimento, de morte, né, para chegar a esse objetivo. Mas vai ter uma barreira, embora tudo isso vai de fato, vai acontecer uma barreira muito maior, muito bem difícil para esses cruzados agora no momento de chegada, que é o verão. Então, os cruzados chegaram em Jerusalém
no período do verão. E com isso, o acesso à água potável, é claro, né, era um dado logístico, né, do centro, um dado logístico central do cerco. E agora como é que faz? Né? Como é que faz? Chegaram no verão, acredito que com um número bem reduzido, né, o livro vai dizer isso, chegaram com um número bem reduzido, porque houve muitas perdas, houve muita morte, né, no percurso dessa cruzada, né, na jornada em direção a Jerusalém. Mas isso agora também vai se tornar um potencial obrigatório para o exército cruzado agora se afastar, né? E também, ao mesmo tempo, essa falta de água vai favorecer para quem? Para os sarracenos, para os muçulmanos, né, de Jerusalém. E aí o que eles vão fazer? Vão aproveitar disso, vão se aproveitar dessa fase do verão, vão se aproveitar dessa dificuldade. Para quê? Para ajustar uma forma de defesa contra os cruzados. E aí o que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? Bom, Jerusalém, ela tinha aos seus arredores várias fontes, várias nascentes de potencial, sem contar com arqueduto, né? E também dentro de Jerusalém tinha as suas fontes, né, dentro da cidade, e tinha também as suas cisternas. Então, potencialmente, para a defesa dos sarracenos, né, dos muçulmanos, né, que dominavam ali Jerusalém e que tinham acesso ali aos arredores da cidade, o que é que eles vão fazer? Né? Vendo essa aproximação, sabendo dessa dominação, né, dos cruzados, e sabendo que a água era um potencial logístico da cruzada, do exército cruzado, eles vão fazer o quê? Eles vão agora, o exército muçulmano, né, vai ordenar que todas as fontes aos arredores de Jerusalém sejam agora cobertas de pedras, né, sejam destruídas, né, e fazendo com que isso interrompa, né, a cruzada, interrompa o domínio dos cruzados, do exército cruzado. Mas o exército cruzado não vai se dar por vencido. Eles não vão desistirem. E aí é onde que eu disse que no começo desse vídeo que eu acredito, né, que de fato os cruzados indiretamente eu acredito que eles tinham, né, Deus com eles, a mão de Deus estava com eles. Embora todo lado obscuro, todo lado terrível de sofrimento, mas eles tinham a mão de Deus sobre eles. Então, diante dessa situação de sede, o que vai acontecer? Logo o exército cristão, vendo o sofrimento, né, e muitos morrendo de sede, seus cavalos, alguns cavalos, né, cavalos que por sinal eram cavalos caros, né, dos cavaleiros, dos príncipes, né, estavam morrendo, animais estavam morrendo, ou seja, animais que faziam parte, né, do ciclo da cruzada de potencial de alimento para eles, agora estavam todos morrendo de sede. E isso se tornou uma dificuldade. E aí, tão logo levantaram acampamento, né, fora dos muros de Jerusalém e saíram em busca de água, né, para a retomada da invasão da cidade. E aí eles vão achar água, eles vão conseguir encontrar água. Encontrando água, eles vão retornar para Jerusalém para dar continuidade, né, à invasão, à dominação. E aí eu termino aqui esse vídeo, né? Tem muitas outras coisas importantes nesse vídeo, mas eu não consigo falar tudo. Mas o fato é que eles vão, né, se equipar, vão fazer de tudo, o possível e impossível, e vão conquistar, vão dominar Jerusalém. Mas o restante eu quero deixar aqui para o comentário
do livro, para aqueles que estão assistindo esse vídeo, que gostaram, né, possam ter a oportunidade de adquirir esse livro, tá? Tá aqui, né? A Primeira Cruzada de Jerusalém, de 1099, uma cruzada extremamente difícil, né? Uma cruzada que muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, mas que traz aqui um conhecimento, né, de grande valor, como eu disse no meu primeiro vídeo, para aquelas pessoas que gostam de ler e gostam de estar inteirada com o conhecimento cristão, né, com o conhecimento evangélico, que é de suma importância, né, você estar por dentro desse desenvolvimento da história cristã, né, onde envolve a nossa fé. Então quero agradecer aqui a oportunidade, né, e você que gostou desse vídeo aí, dê o seu like aí, me desculpe pelos erros, né? Foi muito bom a leitura desse livro. Que Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus.